Amém. Glória a Deus. Boa noite, amados. Que o Senhor possa estar abençoando o seu coração nessa noite. Vamos começar orando. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela sua bondade, pelo seu querer, por esse louvor tão precioso, por termos sido fortalecidos na graça, no amor do Pai. Te louvamos porque Tu és um bom Pai, porque o Senhor está no meio de nós, porque necessitamos da Sua graça, da Sua bondade, porque precisamos ter um encontro com a Sua presença, precisamos ser cheios do Teu Espírito, precisamos do Senhor nessa noite. Senhor, e cremos que o Senhor está no meio de nós, já liberando a Sua palavra, liberando encorajamento sobre os nossos corações. Por isso te convidamos, Espírito Santo, vem sobre nós, abre o nosso entendimento, abre a nossa percepção para aquilo que o Senhor deseja comunicar a nós. Flua nos nossos corações, nos nossos lábios como um rio de água viva, de forma que venhamos a compartilhar aquilo que está no seu coração nessa noite para cada um de nós. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Em o nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amados, quão bom foi esse louvor, esse tempo de adoração. Na semana passada nós abordamos um tema muito importante, que é a importância de nós entrarmos no descanso de Deus pela fé. Nós falamos sobre a importância de trazermos o nosso foco, a nossa atenção àquilo que Deus está fazendo e a importância de estarmos nos conectando a essa realidade para que venhamos a nos mover com Deus. E nessa palavra nós falamos que nós devemos estar continuamente nos submetendo a Deus, mas também resistindo ao inimigo, ao diabo, resistindo aos seus desígnios, aos seus intentos, e que não deveríamos ser ignorantes a eles. E nesses desafios, nessas lutas que nós enfrentamos, como cristãos, como aqueles que creem em Jesus, muitas vezes nos pegamos em batalhas que nós nunca fomos chamados a guerrear. E é por isso que na presença de Deus, quando nós nos submetemos à presença de Deus, nós entendemos aquilo que devemos lutar e aquilo que não devemos lutar. Quando estamos na presença de Deus, nós passamos a conhecer o coração de Deus, nós começamos a entender aquilo que vem de Deus, qual é a sua vontade, e também conseguimos aprender a discernir aquilo que não vem de Deus. Quando Jesus veio à Terra, Ele denunciou claramente aquilo que era do Pai e aquilo que não era do Pai. Nós vemos que Jesus denuncia o inimigo dizendo que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas que Ele havia vindo para nos dar vida e vida em abundância. Então perceba que Jesus começa a traçar uma linha divisória na nossa vida de fé. Ele diz que aquilo que soa como destruição, aquilo que soa como alguém roubando e aquilo que soa como morte, essas são obras do inimigo. Mas que aquilo que traz vida e traz vida em abundância, essas coisas vêm do Pai. Jesus faz essa clara distinção para que venhamos a ter a nossa esperança nele. A grande diferença entre uma vida passiva e uma vida ativa se encontra em entendermos quais são as nossas verdadeiras guerras. Porque por muitos anos a igreja vem sendo colocada numa condição de apatia, numa condição de paralisia. Por quê? Porque ela não consegue diferenciar aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. A palavra de Deus é muito clara a respeito disso, a respeito dessas responsabilidades, mas eu não quero dar muito foco nisso, porque na palavra da semana passada nós estávamos abordando também a importância de reconhecermos os caminhos de Deus por trás dos atos de Deus. E nós vimos que para aquele povo no deserto que pereceu, a grande diferença,
aquilo que os fez entrar ou deixar de entrar na Terra Prometida foi o fato de que eles experimentavam grandes feitos de Deus, mas não conseguiam capturar a essência do que motivava Deus a realizar aqueles atos. Nós vimos isso também na vida dos discípulos, quando eles viam a multiplicação dos pães e dos peixes, quando eles experimentaram milagres e então continuavam no seu lugar de descrença, preocupados com o aspecto natural, ao invés de simplesmente crer que aqueles atos revelavam a natureza do Pai, revelavam a natureza do coração de Jesus e o coração de Deus por eles. Eles experimentaram o Deus que proveu, mas não o Deus provedor. Nós falamos sobre essas distinções. E nós falamos que a fé, ela nos leva ao descanso no caráter de Deus. Ou seja, embora haja uma guerra que nós enfrentamos como aqueles que resistem às obras do inimigo, em Deus nós só temos um lugar que é um lugar de descanso. E nesse lugar de submissão, de descanso a Deus, é que nós guerreamos as nossas guerras. Porque nós estamos crendo que o Deus que é por nós, Ele vai lutar as nossas guerras. É por isso que se torna um descanso. Amados, nós sabemos que vivemos num mundo quebrado, que jaz no maligno, e que a palavra de Deus chama o diabo como o dominador desse mundo. Embora nós sabamos pela palavra de Deus que Jesus restaurou e recuperou a autoridade, que na cruz Ele desarmou o nosso inimigo, nós sabemos que ainda, quando o mundo crê nas mentiras do inimigo, o mundo transfere a autoridade, o mundo transfere o poder ao mentiroso. Então, embora Jesus tenha obtido a vitória, e Ele tenha outorgado essa vitória a cada um de nós, resta agora que nós, em submissão a Deus, submissão à sua comissão, nós venhamos a resistir àquilo que é a obra do inimigo. Porém, se quando não conseguimos diferenciar aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus, nós começamos a ter uma vida passiva, porque pensamos que Deus é o causador de todas essas coisas, assim como algumas linhas determinísticas pregam. Quando as pessoas às vezes falam que Deus está no controle de todas as coisas, ninguém questiona que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ninguém questiona que Deus, Ele está sobre todas as coisas e que Ele cumprirá os seus propósitos. Não importam as circunstâncias, não importam os nossos desejos, não importam as artimanhas do inimigo. Deus é fiel e Ele cumprirá o seu querer conforme Ele deseja, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas daí dizer que Deus está por trás de todos os atos que acontecem na humanidade é simplesmente ignorar outras partes da Escritura. Nós não podemos acreditar, porque a Bíblia não respalda esse entendimento de que Deus é o causador de todas as coisas, mas a Bíblia respalda que Deus é o redentor de todas as coisas. E ao mesmo tempo, precisamos entender como a palavra de Deus nos ensina, para que não venhamos a nos tornar uma igreja passiva. Porque se Deus é o causador de todas as coisas, por que eu vou precisar me posicionar? Por que eu vou precisar guerrear uma guerra, se Deus está por trás dela? Se o propósito dele é esse, então eu não quero ir contra ao propósito de Deus, então eu me torno passivo. Porém, se nós conseguimos diferenciar, como Jesus diferenciou, como a Bíblia registra vários aspectos da diferença entre aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus, se nós conseguimos diferenciar essas coisas, nós nos tornaremos ativos e colaboradores com a vontade de Deus. Amados, nós precisamos crer que Deus é sobre nós, porque Ele é a rocha debaixo dos nossos pés. Os nossos pés estão firmados.
Nós não estamos preocupados, andando ao redor desse mundo, vivendo nossas vidas preocupados se Deus nos deixará cair. Não é isso. Nós temos segurança em Cristo, que é a rocha. Ele disse que nada poderá nos separar do seu amor. Em Cristo Jesus, nós temos um lugar seguro. Diz a palavra que a sombra das suas asas nos envolve. Diz que Ele escreve os nossos nomes na palma das suas mãos. Amados, nós temos conforto, segurança e paz na presença de Deus. É por isso que nós precisamos entrar no lugar de descanso. Mas ao mesmo tempo que entramos no lugar de descanso, reconhecemos aquilo que não vem de Deus. E por isso, para essas coisas, nós precisamos nos opor, precisamos nos colocar em resistência, lutar ativamente contra, para que a vontade de Deus seja realizada no nosso meio através da nossa colaboração. Deus escolheu se manifestar nesse mundo através dos seus filhos. Deus escolheu assim revelar a sua bondade e a sua misericórdia. Mas eu não quero focar muito nisso. Eu me lembro que Deus havia me ensinado e me ensinou um aspecto muito importante de como Ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida, do nosso viver. Eu me lembro que quando eu estava nessa viagem missionária, nós estávamos fazendo um evangelismo nas ruas e nós comumente reservávamos um tempo para orar, pedir a direção a Deus, especificamente se Deus queria tocar alguma pessoa em específico naquele lugar onde nós iríamos andar pelas ruas. E nós pedimos características a Deus, nós orávamos pedindo: Senhor, mostra-nos quem devemos encontrar, a quem o Senhor separou para encontrar. E eu me lembro que num desses momentos, depois de a gente ter experimentado encontros com pessoas carecendo da graça, do amor de Deus, as pessoas que a gente estava treinando ali tinham tido experiências maravilhosas. Eu me lembro que eu me reuni nesse grupo e eu fiz essa oração e pedi ao Senhor quem o Senhor deseja que nós venhamos a tocar. E eu me lembro de ter vindo essa imagem na minha mente de uma grande escadaria. Eu acho que eu já compartilhei sobre isso, mas eu via essa escadaria de madeira e eu via esses dois leões no início dessas escadas, e no topo daquelas escadas havia essa mãe abraçando uma filha, e essa filha, eu te discerni naquela imagem que ela não conseguia ter filhos, ela não conseguia ter o seu bebê, um sonho que ela tinha. Mas enquanto aquela mãe vestida de vermelho abraçava essa filha, eu entendi que o Senhor, assim como o sangue que nos cobre, através daquela mãe estava cobrindo essa filha, e ela teria a habilidade, a experiência, a cura de poder finalmente trazer uma vida ao mundo. E isso foi uma imagem muito forte para mim. Por isso, quando eu acabei de orar, eu escrevi aquela imagem, a descrição daquela imagem, e eu me vi compartilhando com aqueles ingleses. Eu estava na Inglaterra nesse momento, perguntando para eles se eles conheciam algum lugar como aquele que eu havia visto, que havia essa escadaria com essas estátuas de leões, e eles não sabiam. Então nós saímos às ruas e orando, buscando a Deus pessoas que Ele desejava tocar, mas aquela visão que eu tive naquele momento, ela não se concretizou. Mas eu sempre procuro guardar essas coisas, anotar essas coisas, porque isso faz parte do processo de aprendizado que nós temos com Deus, de discernir a voz de Deus, de nos mover nos dons do Espírito, de receber palavras de conhecimento, de receber palavras proféticas. Deus nos dá dons, mas esses dons não vêm desenvolvidos. Então é necessário que nós venhamos a interagir com Deus, com o Espírito Santo, para que esses dons eles sejam desenvolvidos.
Então é natural que, como parte desse aprendizado, eu tivesse registrado isso. Eu me lembro que nós retornamos da Inglaterra, viemos aos Estados Unidos, depois voltamos para o Brasil. E no nosso segundo ano, nós estávamos indo novamente para os Estados Unidos fazer o segundo ano de escola. E agora chega novamente, é o momento da segunda viagem missionária. E diferentemente da primeira, que Deus havia dado uma palavra muito clara que eu deveria ir para a Inglaterra. Nesse segundo ano, Deus já vinha ministrando aos nossos corações que era tempo de voltar para o Brasil e de voltar para Friburgo. Enquanto durante todo aquele ano nós vínhamos orando, pedindo a Deus clareza para onde nós deveríamos ir, como deveríamos voltar, todos esses detalhes. E quando nós estávamos orando pela viagem missionária, eu me lembro que durante 1 ou 2 semanas eu não recebi nada específico de Deus a respeito de onde eu deveria me inscrever, porque havia uma lista de 100 viagens, havia esse desafio de para onde Deus deseja me levar, para compartilhar a palavra de Deus, para ajudar outras igrejas, para trazer o Evangelho, a mensagem do Evangelho, lugares diferentes, lugares distintos, e nós não sabíamos exatamente para onde Deus estava desejando me levar. A única coisa que nós sabíamos é que o ano estava acabando da escola e que Deus havia dado direção para nós de voltarmos a Friburgo. E eu me lembro que nesses momentos de oração por aquelas viagens, eu ouvi a voz do Espírito Santo falando uma coisa muito simples comigo. Ele disse: eu quero te conectar às suas raízes. Eu quero te conectar às suas raízes. E eu não entendi isso no momento, mas enquanto eu orava sobre aquela expressão, a única coisa que me vinha era que, como nós estávamos voltando para Friburgo, então fazia todo sentido de repente nós irmos para um dos países colonizadores de Friburgo. Por isso, dentre as listas, né, de possibilidades, havia Suíça, havia Alemanha e havia outros países também. E me lembrando da história de Friburgo, eu reconheci que Friburgo inicialmente foi colonizado por suíços, mas depois os suíços saíram e os alemães vieram. Então, sabendo disso, eu tomei um passo de fé de me inscrever nessa ordem. Inscrever para a Suíça em primeiro lugar, inscrever para a Alemanha em segundo lugar, e depois eu fui preenchendo com outros lugares que eu não tinha uma direção clara, não tinha nenhuma conexão tão profunda com Friburgo, mas eram lugares que talvez fossem interessantes eu ir, por alguma questão de aprendizado, e eu tinha 7 opções para escrever. E eu fiz essa inscrição das 7, e o que acontecia era que no processo, os líderes de cada viagem recebiam as inscrições dos interessados em participar daquelas viagens, e eles deveriam orar por esses participantes, por nós no caso, e decidir se nós deveríamos ir com eles ou não. Então eles oravam pedindo a direção do Espírito Santo e iam selecionando essas pessoas. E aconteceu que na viagem para a Suíça, eles me negaram. Eles falaram: olha, não é aqui que Deus deseja te levar. Não é conosco. Mas naquela segunda opção, na Alemanha, eu recebi uma resposta positiva. Nós queremos que você vá conosco. E eu entendi que Deus estava conduzindo todas as coisas. Eu havia feito a minha parte de procurar entender, ouvir a voz de Deus. Era um país que tem uma conexão com Friburgo, né? Então eu tomei essa decisão e começamos a nos preparar para aquela viagem missionária. E eu me lembro que tivemos várias reuniões, e naquela última reunião, o líder da viagem havia pedido para que essa reunião se realizasse na sua casa. Então nós nos dirigimos para a casa daquele líder naquele dia, e para minha surpresa, quando eu parei o carro e bati na porta, quando esse líder abre a porta e eu entro na casa dele, eu me deparo com uma escada de madeira
e com aquelas 2 estátuas de leões de cada lado da escada. E imediatamente eu fico paralisado, porque eu sei, claramente vem à minha memória a imagem que eu tinha recebido, aquela visão, mais de 1 ano antes, quando eu estava na Inglaterra. E eu, por alguns momentos, eu fico parado, pensando, eu pego meu celular, eu procuro dentre as minhas anotações aquela palavra, e eu compartilho isso, chamo o líder da viagem, mostro para ele aquelas anotações, mostro para ele qual era o significado, e ele fica muito surpreso pela descrição e realmente por haver aquela escada, aquelas estátuas na sua casa. E então ele me diz: olha, Thiago, essa palavra não é para nós. Realmente a descrição é perfeita, isso é impressionante, mas essa palavra não é para nós. Continua orando para que o Senhor possa te direcionar. E aí eu fico muito impressionado com aquilo tudo, continuo orando, continuo pedindo a Deus: Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu creio que o Senhor está fazendo algo específico nessa viagem e eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu não sei o que significa o Senhor me conectar às minhas raízes, eu não sei o que significa essa viagem especificamente para o meu futuro em Friburgo, mas eu quero que aquilo que vem do Senhor possa se chegar a mim. E nós, passado mais algumas semanas, nós tomamos o avião e viajamos e nós pousamos no aeroporto de Munique. Dali nós saímos, fomos para uma das regiões ministrar, mas depois nós retornamos a Munique, onde nós deveríamos passar alguns dias ministrando, encorajando as igrejas, fazendo evangelismo e ajudando naquilo que fosse necessário. E quando nós estávamos ali saindo nas ruas de Munique, eu começo a encontrar estátuas de leões pela cidade, espalhados. Era como se eu andasse nas ruas e de repente visse uma estátua de leão para lá, uma estátua de leão para cá. E aquilo ali começa a reforçar a minha atenção, a minha percepção de que havia algo muito específico sobre aquele lugar. E num determinado momento, quando eu estava nessa praça, vendo aqueles leões, eu pergunto: Senhor, o que tem essa cidade tem a ver com esses leões que eu ouvi, né? E eu abro o Google ali no meu celular e eu percebo que o brasão de Munique, daquela região da Baviera, onde Munique está, o brasão a bandeira daquele lugar eram 2 leões e eles se encarando. Depois eu até me lembrei, né, do escudo do Bayern de Munique, enfim. Mas às vezes as nossas associações são um pouco lentas. E é interessante que naquele momento eu falo: Senhor, o que o Senhor está falando ao meu coração? E a resposta de Deus naquele momento muito clara foi assim: eu já estou no seu futuro. Eu já estou no seu futuro. Deus trouxe à minha atenção o fato de que 1 ano antes, embora eu não soubesse que eu voltaria, como eu voltaria para o 2º ano nos Estados Unidos, que haveria novamente um processo de decisão, de escolha, que eu me inscreveria para uma outra viagem em primeiro lugar, mas eu seria rejeitado, e que eu viria a entrar justamente nessa viagem para a Alemanha, que eu entraria na casa do líder da viagem, eu encontraria aquela visão de um ano antes, e agora eu estou nas ruas de Munique me encontrando nessa situação, e o Senhor falando: eu já estou no seu futuro, nada pode me pegar de surpresa, eu já estou no seu futuro. Deus, pela sua natureza onisciente, embora Ele não cause decisões, como nós havíamos falado no começo, nem sempre Deus está por trás das circunstâncias que enfrentamos. Mas Deus já sabe o que vai acontecer e Ele já está lá no seu futuro, com a provisão necessária para a sua vida e para a minha vida. Então Deus estava ressaltando esse aspecto e me lembrou
do texto que está em Apocalipse, se não me engano no capítulo 3, ou no capítulo 13, no verso 8, que diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes que ele fosse morto, ele já era o Cordeiro. Antes da fundação do mundo, das eras, ele já era o Cordeiro que foi morto. Nós não entendemos claramente esses aspectos porque eles ultrapassam nossa capacidade de compreensão. Mas é claro que Deus não foi criado pelo tempo, mas criou o tempo. Por isso Deus é atemporal. Deus não está contido dentro desse tempo que nós estamos vivendo. Deus olha o nosso, digamos assim, a nossa timeline, a nossa história de uma perspectiva atemporal. Ele já enxerga do final e já enxerga do começo, já enxerga do meio. Ele consegue enxergar todas as coisas. Por isso que a palavra diz que no seu livro são escritos todos os dias da nossa vida. Isso não significa que Deus causa todos os dias da nossa vida. Isso significa que Deus já sabe todos os dias da nossa vida. Então, dito isso, amados, Deus falando que eu já estou no seu futuro, eu entendi e eu perguntei a Deus: Senhor, e o restante dessa visão? O que era aquela mulher abraçando uma filha que não podia ter filhos? E o Espírito Santo me disse: aquela palavra é para essa viagem. Existe uma mulher, uma mãe, que tem uma filha que não consegue engravidar. E eu quero que você ore por ela. E durante toda aquela viagem nós éramos chamados em alguns momentos de ministração para compartilhar palavras, para assumirmos esses riscos, receber palavras de conhecimento, encorajar pessoas, abençoar pessoas, orar por cura sobre as pessoas. E às vezes nós tínhamos 1 ou 2 minutos para fazer isso. Precisava ser algo bem rápido, bem objetivo. E nesse processo, todas as vezes que nós éramos chamados, nós precisávamos decidir que palavras, daquelas que nós já havíamos recebido, deveriam ser liberadas naqueles momentos. Nós precisávamos confiar que Deus agiria, Deus falaria, usaria as nossas vidas. E mesmo se acontecesse de nós errar, nós fazíamos isso com um coração de humildade, um coração de alguém que está aprendendo. Por isso, quando nós vamos ministrar sobre os dons do Espírito, nós precisamos reforçar o aspecto de que todos nós estamos aprendendo a ouvir a voz de Deus. Nós temos a palavra de Deus que nos dirige, que nos garante segurança. Mas existe um aspecto que nós até já ministramos sobre isso, que é a palavra rema de Deus. Perceba que Jesus, ele repreendeu aqueles fariseus e saduceus porque eles tinham a lei de Deus, mas a palavra de Deus apontava para a pessoa de Jesus e ainda assim eles erraram o alvo. O fato de nós termos a palavra de Deus não significa que estamos ouvindo a voz de Deus. É necessário a interpretação daquilo que lemos. É necessário que as Escrituras interpretem as Escrituras. Não simplesmente que venhamos a inventar interpretações, não significa isso. A palavra de Deus, ela precisa ter coerência como um todo. Algo precisa confirmar aquilo que estamos entendendo. Uma palavra que confirma outra palavra, que confirma outra palavra, é assim que buscamos interpretar, dentro do contexto, transportando para a nova aliança, usando a figura de Jesus, que é a pedra angular, por meio do qual toda a Escritura deve ser interpretada. Existe uma série de questões sobre isso, sobre a interpretação bíblica. Mas quando nós estamos desenvolvendo dons, muitas vezes, nós, com humildade, nós vamos precisar assumir riscos. Porque essa é a natureza do relacionamento com o Espírito Santo. A palavra de Deus fala que
O Espírito Santo nos conduz, não sabemos é como o vento. Nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim são os nascidos do Espírito. Então, muitas vezes, nós estamos sendo conduzidos e guiados. E precisamos estar nesse lugar de descanso, confiando naquilo que Deus há de fazer. E quando nós erramos, nós nos arrependemos. Nós pedimos desculpa. Mas sempre quando liberamos uma palavra, por isso que é muito importante, quando nós ministramos sobre parte profética, parte dos dons, o protocolo importante que deve ser usado. Os dons devem ser usados debaixo do vínculo do amor. Então uma pessoa, ela sempre precisa, ao ser ministrada através dos dons, se sentir amada, se sentir encorajada, se sentir fortalecida, receber encorajamento. Nunca o dom deve ser usado para destruir pessoas, para condenar pessoas, porque nós fomos chamados como ministros da reconciliação. Então, quando alguma coisa, nós nunca dizemos, por exemplo, que Deus está falando isso, e abordamos uma interpretação nossa, e às vezes não é isso que Deus está fazendo. Nós comunicamos aquilo que nós entendemos, estamos discernindo, mas sempre deixamos o benefício da dúvida. Porque uma profecia, por exemplo, é uma comunicação de dois lados. A pessoa que libera e da pessoa que recebe. Ambas têm o Espírito Santo, ambas têm discernimento. Então, quando nós vamos ministrar alguma coisa, nós deixamos essas coisas claras. Que se alguma coisa que nós dissermos não fizer sentido, a pessoa pode simplesmente descartá-la. Nós não queremos entrar nesse aspecto porque isso é um longo papo. Mas nós queremos trazer esse outro aspecto de que nós precisávamos tomar riscos nessa viagem. Nós orávamos, pedindo ao Espírito Santo, é agora que devemos liberar essa palavra ou não? Em alguns momentos nós vimos o Espírito Santo falando, não é agora. E assim aconteceu. Eu me lembro que no último dia da viagem, eu me encontrava nessa igreja em Augsburg, uma igreja de 50, 60 pessoas. Haviam 2 cultos naquela manhã. E no primeiro culto, enquanto nós estávamos participando, dando as palavras, o líder da viagem vem até mim e fala, Tiago, eu quero que você libere uma palavra de conhecimento nessa manhã. E eu tinha as minhas anotações e eu orava ao Espírito Santo e pedia, Espírito Santo, que palavra eu devo dar? E até então eu não havia dado essa palavra que eu tinha recebido 1 ano antes. Mas naquele momento o Espírito Santo falou comigo, a palavra é para essa manhã. Eu quero que você libere essa palavra. E naquele momento eu pude começar a compartilhar aquela palavra até que eu fiz esse convite. Existe aqui uma mãe que tem uma filha que não tem conseguido engravidar. Eu quero orar por você nessa manhã. E eu pude compartilhar toda a história por trás disso. E naquele momento aquela mãe, ela levanta as mãos e nós vamos orar por ela. E ela conta um pouco da sua história. Mas o que eu quero te dizer com isso é que ela foi muito encorajada pelo fato de Deus se importar com a vida dela e de 1 ano antes Deus ter liberado aquela palavra no meu coração e 1 ano depois encontrado a vida dela naquela igreja de 60 pessoas no último dia da viagem. Então, amados, perceba que Deus nunca é pego de surpresa e nós precisamos aprender a fluir com Ele. Ele está no nosso futuro, Ele já está no seu futuro. Deus nunca será pego desprevenido. Quero que você envolva o seu coração nessa verdade. Mas ainda naquela viagem, durante todos aqueles dias, Deus fez coisas maravilhosas. Mas eu ainda buscava, me encontrava orando a Deus. Senhor, o que significa que o Senhor deseja me conectar às minhas raízes? E ainda não entendo. Embora eu veja as semelhanças da cultura, embora eu veja aspectos dessa natureza da cultura alemã que tem a ver com Friburgo, mas o que o Senhor deseja falar ao meu coração a respeito disso? O que significa que o Senhor deseja me conectar às minhas raízes?
E ainda naquele último dia, agora no segundo culto daquela manhã, eu me encontro na segunda fileira daquela igreja. E de repente, essa amiga minha, que era suíça, começa a conversar num suíço alemão com um casal de alemães que estava sentado atrás de mim. E de repente, aquele casal, ao falar, fala alguma coisa sobre o Brasil. E essa minha amiga, ela me dá um cutucão e diz: olha, o Tiago é do Brasil. E quando eu me viro e começo a conversar com eles, ele começa a dizer para mim que uma semana antes daquele culto que nós estávamos, ele havia estado no Brasil. E eu fico muito surpreso. Muito surpreso. E quando eu pergunto para ele: é mesmo? E onde que você estava? Ele me responde: eu estava em Nova Friburgo. Naquele momento, era como se um filme estivesse passando pela minha cabeça. Porque eu não conseguia alcançar o fato de que eu estava no interior da Alemanha, de que eu tinha vindo dos Estados Unidos, não do Brasil, de que agora eu estou na segunda fileira e sento um casal de alemães que havia estado no Brasil, em Nova Friburgo, uma semana antes da nossa chegada. Eu não conseguia envolver a minha mente a esse fato. E Deus me lembrando: eu já estou no seu futuro. Eu não posso ser pego de surpresa. Eu não conseguia alcançar a realidade de que Deus é tão grande e Ele é tão amoroso e Ele se importa tanto que Ele faz coisas como essa. E aí, ao conversar com ele, ele começa a me mostrar a foto do chimarrão, a foto do burgmestre, desses restaurantes alemães. Ele me diz o que ele veio fazer aqui. Ele diz que veio fazer uma missão em Friburgo, que ele tinha uma missão evangelística em Friburgo. Mas de repente ele vira para mim e ele diz assim: Tiago, me passa seus dados, porque eu quero te conectar com esse povo. E imediatamente eu me lembrei da palavra de Deus, me dizendo que queria me conectar às minhas raízes. Quando eu voltei da Alemanha, estava no Brasil já, eu comecei a conversar, compartilhar esse testemunho com algumas pessoas, mais especificamente qual era a missão que havia aqui em Friburgo. E eu comecei a ver a conexão dessas pessoas com aquela missão. Pessoas próximas. Eu pude ver que essas pessoas conheciam aquela missão. E eu pude entender que Deus deseja realizar algo na nossa cidade, através das nossas vidas, através dessa igreja, através de você que nos assiste. Deus deseja realizar algo através de nós, para o benefício dessa cidade, para trazer um impacto sobre essa cidade. Amados, haviam oportunidades, haviam lugares para onde nós poderíamos ter ido, mas existe um propósito de Deus para Nova Friburgo e que você faz parte desse propósito. Talvez naturalmente eu nem viesse a escolher Friburgo, porque nós passamos a nossa vida toda aqui, uma boa parte da nossa vida aqui em Friburgo. Nós servimos na igreja, nós servimos a Deus de outras maneiras. E talvez naturalmente, se Deus estava nos levando tão distante, era porque Deus queria realmente fazer algo com a nossa vida em outro lugar. Mas Deus, ainda assim, Ele decidiu que durante esse tempo nós estivéssemos em Nova Friburgo. Existe algo que Deus quer realizar nessa cidade. Existe algo que Deus quer realizar na sua vida. Deus não está nos deixando nos acomodar
na superfície. Deus deseja nos levar para um lugar mais fundo, mais íntimo, mais profundo na sua presença. Mas Deus trabalha conosco através de processos. Deus nos leva por esses caminhos que muitas vezes não entendemos, porque Ele está moldando a nossa vida, porque Ele está trazendo a oportunidade de nos formar para que venhamos a alcançar o seu propósito. Nós vimos isso na vida de José. José tem um sonho, tem uma visão de Deus, mas situações e circunstâncias acontecem na vida dele, situações adversas, situações que nunca vieram no coração de Deus. Mas Deus, no meio dessas circunstâncias, Ele opera a favor, Ele redime essas circunstâncias, etapa por etapa, até levar José a ser exaltado como governador de todo o Egito, apenas abaixo do próprio faraó. E mais na frente, quando José perdoa seus irmãos, e Deus os faz esquecer de todo aquele tempo de aflição, José fala algo muito poderoso e precioso. Ele diz assim: olha, aquilo que vocês tentaram e intentaram para o mal contra mim, Deus utilizou para livrar o seu povo. Deus não causou aquelas circunstâncias que José enfrentou, mas através delas, Deus mostrou e revelou sua poderosa mão, a ponto de tirar José delas e o exaltá-lo e o levá-lo para o seu propósito original. Amados, Deus é por nós. Deus é por nós e Ele redime circunstâncias e nos molda nesse processo. E o seu plano é um processo. Passar por processo faz parte do nosso crescimento. Nós precisamos convidar a Deus para que, em meio às circunstâncias, manifeste as soluções dos céus. Manifeste as soluções dos céus. Nós sabemos que na cultura judaica existem alguns períodos na vida dos meninos, na vida das crianças, especialmente na cultura judaica, da vida dos homens. Etapas importantes. Nós sabemos que aos 12 anos, normalmente a criança começa a ser ensinada sobre a lei. Era assim o padrão. Aos 12 anos as crianças são ensinadas, e dos 13 anos aos 30 em média, aquela criança, ela precisa decidir se ela vai seguir dependendo do seu chamado, da sua família, se ela vai seguir na instrução da lei ou se ela vai trabalhar no negócio do seu pai. Então, dos 13 aos 30, aquela criança, ela aprende o ofício do pai e naturalmente no futuro vai herdar esse ofício do pai. E nós vemos que Jesus Cristo passa por essas etapas também. Nós vemos a palavra registrando quando Jesus tem 12 anos e ele começa a conversar sobre a lei. Existe esse registro nos evangelhos da vida de Jesus aos 12 anos, mas também existe esse outro registro na vida de Jesus quando chega aos 30 anos e ele inicia o seu ministério. Durante os 13 aos 30, Jesus não apenas aprendeu o ofício do seu pai José, mas ele aprendeu o ofício do seu Pai Celestial. Porque agora, Jesus aos 30 anos, ele herda o negócio do seu Pai Celestial. E ele começa durante os 3 anos seguintes a realizar o seu ministério sobre a terra. A submissão diz respeito a quando nós entramos em submissão, ou seja, debaixo da missão de alguém. Jesus entrou debaixo da missão do seu Pai ao assumir os negócios do Pai. E da mesma forma,
Jesus não chegou ao seu momento de realizar o seu ministério sem antes ter passado por um processo, sem antes ter aprendido o ofício, sem antes ter tido experiência, ser desenvolvido, ter passado por situações como a que nós passamos hoje, para que ele pudesse se tornar o autor da nossa salvação e se identificar com as fraquezas que nós experimentamos, embora Jesus nunca tenha pecado. Jesus entrou na missão do seu Pai. E esses processos, eles equipam a nossa vida. Muitas vezes Deus está nos ordenando e nos conduzindo a fazer certas coisas e nós não estamos equipados ainda para realizar essas coisas. E é por isso que às vezes passamos a realizar coisas que parecem não ter conexão com aquilo que Deus nos chamou a fazer. Mas Deus usa essas coisas para nos equipar, para nos preparar. Então, amado, perceba que existem coisas que acontecem na sua vida hoje, que embora elas sejam desconfortáveis, que embora elas pareçam não ter sentido ou relação com o seu propósito, Deus não desperdiça essas coisas, mas Deus usa essas coisas para te desenvolver, para te equipar. E é por isso que a Bíblia nos ensina a importância de sermos gratos em todas as circunstâncias. Porque embora algumas circunstâncias nem venham de Deus, como José enfrentou, o seu propósito para nós continua de pé, continua vivo. Ele continua disponível a nos redimir e a de redimir as nossas vidas em meio a essas circunstâncias, para nos fazer alcançar aquilo que vem do seu coração. Existe um equilíbrio entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, mas ao mesmo tempo, Deus está presente em todas as circunstâncias para nos auxiliar, para nos moldar, para nos resgatar e para nos redimir e nos levar ao centro do seu coração. Por isso nós podemos celebrar em todos os momentos, porque permitimos que Deus se torne o Senhor das nossas vidas, porque permitimos que Deus seja aquele que há de nos conduzir. Provérbios 3:6 diz que nós devemos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos, e Ele vai endireitar as nossas veredas. Quando a palavra de Deus fala sobre reconhecer a Deus em nossos caminhos, Ele está falando sobre um modo de operação. Ou seja, Ele não está dizendo, olha, de vez em quando você vai e você ora a mim sobre aquilo que você está fazendo ou aquilo que você irá fazer. Mas Ele está dizendo, olha, todos os seus caminhos, todas as suas decisões, todas as suas motivações, eu quero que você me reconheça, que você traga essas coisas até mim primeiro, porque eu quero endireitar o seu caminhar, eu quero endireitar o seu caminho, eu quero te levar ao lugar que eu desejo. Eu não quero que você esteja perambulando e rodeando e vagando pelo deserto, mas eu quero te levar à terra que eu te prometi, à terra do seu propósito, à terra onde você vai experimentar coisas que você nunca mereceu, mas que você vai receber mesmo assim por herança, porque essa é a terra que eu separei para te dar. Amados, existem essas coisas na nossa vida, as promessas de Deus, pelas quais nós estamos e nos preservamos da corrupção que há no mundo. Através dessas preciosas promessas de Deus para nós, como diz em 1 Pedro, e nós precisamos saber que elas são a nossa herança. Elas são a nossa herança, elas são herança para você e para os seus filhos. Elas são coisas que Deus tem reservado para cada um de nós. Pensamentos de bem, não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o Espírito Santo nos revelou.
O Espírito Santo, ele é seu amigo, ele é seu companheiro, ele é seu consolador e é aquele que te conduz às suas promessas, que te conduz à realização daquilo que ele mesmo deseja realizar na sua vida. Por isso quero te dizer nessa noite que o Senhor já está no seu futuro. Por isso não se pegue, não se desanime em meio às circunstâncias que você está enfrentando. Se por um pouco tempo você precisa perseverar, se por um pouco tempo você precisa insistir, amados, reconheça o Senhor nos seus caminhos. Você diga ao Senhor: Pai, é esse caminho que o Senhor tem para mim? E se o Senhor disser, é esse, então você vai perseverar, e você vai continuar, e você vai lutar, e você vai em lugar de descanso, de um lugar de vitória, porque Deus já disse que você vai passar para o outro lado, Deus já disse que esse é o seu caminho. Porém, ao mesmo tempo, amados, não use a perseverança, não deixe que ela se torne uma teimosia. Existem também áreas que você talvez esteja perseverando e insistindo, que Deus já está mostrando outra coisa para você, que Deus está trazendo a sua atenção. Olha, eu estou despertando algo novo, eis que eu faço uma nova coisa nesses dias, por acaso você não está vendo? Então, amados, se Deus está te chamando a atenção para outra coisa, esteja aberto para deixar ir essas coisas que você tem se apegado. Nós não devemos ficar apegados a nada que Deus não esteja nos direcionando. Nós não devemos perseverar em coisas que Deus já não deseja que perseveremos. Nós precisamos perseverar naquilo que o Senhor confirma e deseja para nós, no seu propósito. Amém, queridos? Então entenda isso, que Deus já está no seu futuro, que Deus não é pego desprevenido. Eu quero nessa noite te encorajar com essa palavra. Foi uma palavra meio de improviso, porque até aqui eu não sabia muito bem o que falar, mas eu creio que essa palavra foi ao teu coração, há de ter encorajado o teu coração, e eu quero orar nessa noite para que você assuma uma postura de perseverança em meio às circunstâncias, uma posição ativa e não passiva, uma posição de humildade e não de soberba, e uma posição de descanso, para que Deus lute as suas batalhas. Amado, feche seus olhos nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que nos ouviram nessa noite, eu oro para que a presença poderosa do Teu Espírito possa fortalecer cada coração. Senhor, em nome de Jesus, que venha a revelação do Teu Espírito sobre as mentes e corações, de forma a ativar os Seus filhos numa fé ativa, não numa fé passiva, que possamos descansar em Ti e ao mesmo tempo nos posicionar da maneira como o Senhor está se movendo e nos mover contigo. Espírito Santo, abençoa a vida de cada um, a mente, coração, abençoa o processo de cada um. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é por nós, o Senhor redime circunstâncias e porque o seu plano é um processo. Obrigado porque o Senhor está mais preocupado em quem havemos de ser do que o que havemos de fazer. Por isso, nessa noite, abençoa os teus filhos, abençoa os seus corações e os fortaleça pelo poder do teu nome, Jesus. Amém. Amém. Amados, se você deseja receber uma oração ou compartilhar o seu coração, quero que você entre em contato conosco através do WhatsApp. Talvez você esteja caminhando, esteja distante do Senhor e deseja se reconciliar com Deus. Deus tem um caminho de reconciliação para você. Ou talvez se você esteja assistindo esse culto pela primeira vez e você nunca decidiu submeter a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. Talvez você precise entregar a sua vida a Ele. Por isso nós nos colocamos à disposição para que você possa receber uma oração. Fale conosco. Então no chat do YouTube vai estar o link e através desse link você pode se comunicar conosco. Amados, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua semana, te fortaleça
e revele algo novo do seu coração ao teu coração. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.